se nós focar na palavra, nós seremos bem-sucedidos. Tá? Porque o Senhor que diz, aquele que me busca me encontra, aquele que me procura acha. Então, se nós a cada dia estiver colocando o Senhor em primeiro lugar, pode saber, ele vai chegar lá. Amém? Vamos orar então. Pai amado, é em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é glorioso. Senhor, olha para cada um, Senhor. Olha para cada vida que está vindo. Senhor, que esta manhã, que seja uma manhã, Senhor, cheia da Tua presença. Senhor amado, a Tua palavra diz que cada um de nós temos um anjo, Senhor. Olha quantos anjos já estão dentro deste lugar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra, Pai. Pai querido, que a Tua palavra traga vida, que abra o nosso entendimento, que nós tenha, Senhor, a Tua presença, a Tua vitória. Abre os nossos olhos, que nós possamos enxergar, Senhor, além da circunstância. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor, e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele responde. Nós temos motivos de orações que o Senhor, Ele intervém. E agora nós estamos nos unindo nesse propósito de orar pelo óleo. Vou chamar a tia Jaqueline para orar pelo óleo. Glória a Deus. O pessoal sozinho não faz nada. Vou tentar em união. Nosso Deus, com certeza, vai estar esse momento. Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar esses pedidos, esse motivo de oração. Foi colocado aqui, Senhor. Senhor, Ele é o único recurso, Senhor, que estiver. Senhor, o Senhor esteja abençoando, Senhor, aqueles que estão precisando de restauração, Senhor, dentro da família, do seu casamento, Senhor, vício de droga, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles também que colocará aqui, Senhor, que quer uma casa própria, Senhor. O Senhor esteja abençoando, Senhor, esse novo ano, Senhor, o desejo, o sonho de cada um, Senhor, que está dentro desse óleo, dentro desse pedido, Senhor. Aquele que precisa de um emprego, Senhor, que o Senhor esteja enviando, dando resposta ainda esta semana, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o desejo de cada um de nós, Pai. O Senhor esteja respondendo, Senhor. Aqueles que estão precisando de saúde, cura, física, espiritual, mental e emocional. Que venha a resposta, Senhor. O Senhor é o Deus de resposta, um Deus que restaura. Senhor, o Senhor vem restaurar, Senhor, a saúde de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos no terceiro dia desse seminário e nós estamos aqui nessa manhã para adorar a Deus de todo o nosso coração, para viver tudo que Deus tem para nós. Tem um texto na Bíblia que chama muita atenção, pessoal, e é bom vocês meditar em casa nesse texto. Salmo 139 diz assim, ó, que todos os teus dias estão escritos no seu livro. Todos os teus dias foram escritos. O Senhor te escolheu antes de tu nascer. O Senhor já te conhecia na barriga da tua mãe. E aí tu diz assim, bah, Deus escreve certo por linhas. Pessoal, isso não está na Bíblia. Não tem linha torta no caderno de Deus. Não tem linha torta no livro de Deus. Aí tu pode dizer assim, mas então, por que eu vivo desse jeito? Por que meus familiares vivem dessa maneira? Por que as pessoas vivem umas longe de Deus, outras creem em Deus, porém vivem diferente do que está escrito no livro dele? Por quê? Por causa das decisões, por causa das escolhas que as pessoas fazem. Ok? Então, nesse terceiro dia de seminário, o seminário é planejando o ano, os 12 meses de forma bíblica. E está lá no YouTube a primeira noite
Está lá no YouTube a segunda noite. A primeira noite foi falado sobre fé como um fundamento para te planejar algo. Então, dá uma olhadinha lá, ok? Primeiro dia. O segundo dia fala de visão e sonhos. Porque quando tu tem uma visão de Deus, quando tu tem a visão ajustada, tu volta a sonhar. Ok? Está lá no segundo dia. E hoje, que bom que vocês estão aqui para o terceiro dia. Nós vamos concluir esse seminário nessa manhã. Porém, nós vamos estar vendo alguma coisa, nós vamos ver algo assim, fundamental para que a fé, a visão e o sonho aconteçam. Ok? Abre a tua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 12. Ô pai. Isso, João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó. Posso ler, pai? Não, só Ainda acompanha não. com a mãe. Estou aprendendo ali. Tem que esperar um pouquinho. Ok? João capítulo 1, versículo 12 diz assim, ó. Todos quantos o receberam, ele deu o direito de se tornar, vamos lá. Agora bate no peito. Eu recebi ele é meu, eu sou Ele. Eu sou dele, eu sou filha, eu sou filho. Pode falar aí. Eu Tu sou é? filha. Eu sou filho. Todos quantos o receberam, ele deu o direito de se tornar filho de Deus. Ok, queridos? Então, qual é a categoria que tu está aqui hoje? De Filho. visitante, Não. sobrinho, afilhado. Como é que a gente diz? Filho. Filho de Deus. Filha de Deus. Mas de onde é que saiu isso? Lucas 3,38 fala da genealogia de Jesus e veio dizendo assim, ó, fulano foi pai de Ciclano, Ciclano foi pai de Beltrano e Salatiel foi pai de fulano. O que diz lá? Lucas 3,38. 7 foi filho de Adão. Adão é filho de quem? Ok? Então, na genealogia de Jesus, está mostrando da onde que Jesus veio. Jesus veio da criação de Deus. Nós viemos da criação de Deus. Você é filho. E o nosso Pai, que é Deus, ele gerou filhos e filhas. E esses homens foram gerando filhos e filhas. Ok? E o propósito de Deus para a tua vida é que tu gere filhos e filhas. Filhos espirituais. Tu é um filho de Deus, tu é uma filha de Deus. E Deus tem para ti que tu gere filhos também para ele. Ok, pessoal? Então, quero meditar com vocês no livro de Lucas. Tudo hoje é no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 15, versículo 11, conta que Jesus ele dá uma atenção para um pai e 2 filhos. E ele conta a história de um pai e 2 filhos. Lucas, capítulo 11. Desculpa, Lucas capítulo 15. Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. Diz assim, ó. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade.
Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos teus trabalhadores. Então, saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então, o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Então, queridos, 3 pessoas nós vemos nisso que a gente leu, né? A gente vê um pai muito bem sucedido, 2 filhos, um que vai embora, um que permanece, e os 2 eles têm a identidade desajustada. O que vem na identidade que prova que é tu mesmo? Nem é o teu nome, nem é só o nome da mãe, é o teu dedão lá, ó. O teu dedão ninguém tem igual, né? Mas se machucar, fizer um corte aqui vai ficar diferente, olha pro outro dedo, tá? Ninguém tem igual, é a tua identidade. Então nessa aqui a gente vê 2 filhos com a identidade desajustada. Agora vocês notam que o pai não sai do lugar dele de pai? O pai está sempre no lugar dele de pai. O pai está ali esperançoso que o filho volte. O que será que aconteceu com esse guri? Está lá sempre esperando. Quando vem, o pai celebra, né? Mas o pai era bobo. Não, o pai nem é o pai. Aí quando é questionado pelo filho mais velho,
O pai continua na posição de pai, procurando ajustar a identidade dos filhos. O primeiro filho, o mais novo, desculpa, não é o primeiro filho, mas o mais novo, ele volta para o pai para pelo menos ele ser um trabalhador da casa do pai. Aí eu pergunto a vocês, ele deixou de ser filho porque ele foi para longe? Ele deixa de ser filho por ele fazer alguma coisa? Ele se torna um empregado porque ele vai lá cuidar dos bichos? Não, está cuidando do que é dele. Entende? Então, dentro da pessoa, às vezes dentro de ti, pode ser que tu tenha uma identidade desajustada. E aí tu quer fazer as coisas tudo certinho. Se tu não fizer as coisas certinho, tu vai deixar de ser filho. Vai deixar de ser filha de Deus. E não é verdade. Um filhinho, quando vai botar o dedinho na tomada lá, ele deixa de ser filho porque ele está teimando, ele vai tomar um choque. Você está entendendo? Mesmo que tu faça alguma coisa que está inadequado, tu é filho e tu é filha de Deus. Amém, querido? Então, eu creio que o Senhor ele tem poder para ajustar a identidade, desde que tu compreenda que tu é filho e filha de Deus. Ok? E aí esse filho mais novo, ele volta para a casa do pai, ele se arrependeu, ele tomou, ele se ralou, tomou na cabeça, foi ruim o negócio. Os amigos sumiram, terminou o dinheiro, sumiu todo mundo, a casa era cheia, sumiu todo mundo. E ele volta arrependido, ele volta com uma posição, com um posicionamento de humildade, ele volta com tudo isso. Mas lá dentro dele ele queria garantir pelo menos a boia, estão entendendo? Queridos, quantas vezes as pessoas elas se achegam a Deus porque as coisas simplesmente não estão do jeito que elas gostariam. Tu pode te chegar a Deus porque tu é filho de Deus. Tu deve te chegar a Deus porque tu é filho de Deus. Mas tem momentos de dificuldade, tem momentos de tempestade? Tem momentos de muito sol? Tem momento muito bom? Tem. E tu pode sempre te chegar a Deus. E eu creio que o Senhor está trazendo esse ajuste de identidade. E está aqui, na maneira de pensar. Na maneira de pensar. Eu não sei como todos vocês foram criados, mas eu fui criado de uma maneira. Eu não podia incomodar. A gente não pode ser pesado. A gente não pode ser pesado. Como é que a gente vai comer lá na casa dos outros sem levar nada? Entendeu? E tá certo, tem que compartilhar. Não foi bom o dia do batismo lá, todo mundo levou coisa boa? Ainda bem que levaram coisa boa, né? Tava tudo bom. Mas esses conceitos, eles falam muitas vezes mais forte do que a palavra de Deus. Do que a palavra de Deus. Ok? E aí começa a fazer a identidade da pessoa ficar duvidosa. Não sei se Deus vai me ouvir mesmo. Eu não sei. Eu acho que eu contei para vocês, eu fui pagar o aluguel uma vez numa igreja que a gente tinha lá em Itapuã. O primeiro aluguel, eu fui pagar o aluguel e o dono do prédio lá me atendeu, tudo, fui pagar. E acabou que ele entregou a vida dele para Jesus ali. Fazendo pagamento do aluguel, conversando, e ele me adotou como filho. Mas todo mês eu tinha que pagar aluguel, Mas ele enxergava o filho dele em mim, muito parecido, mesma idade, mais ou menos, jeito de falar e tal. E ele entregou a vida para Jesus. Mas ele não conseguia se perceber sendo filho de Deus. Então, a origem dele era assim, sempre alguém tinha que falar com Deus por ele. Ele dizia, eu sou muito falho, meu filho. Eu sou muito... Um homem de mais de 75 anos, acho, 70 anos, andava de motinho para cima e para baixo. Né? E eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele, ele entregou a vida para Jesus.
mas ele tinha essa questão da identidade para ser restaurada, porque jamais ele ia chamar Deus de Pai, jamais ele ia se dirigir a Deus. Ele pedia assim: pastor, meu filho, ele dizia, pastor, meu filho, eu queria dar uma oradinha, mas eu queria que tu estivesse do meu lado, que quando Deus olhar para mim, ele vê tudo do meu lado. Olha só. Ele não se sentia filho. E aos poucos, assim, ele foi, sabe? E eu explicava para ele, ele disse: meu filho, é muito difícil de entrar na minha cabeça uma coisa dessa. Eu não cresci com meu pai. Eu cresci com meu tio, que foi um pai para mim. Mas eu não tinha essa liberdade. Ele foi entendendo a origem dele, fazia ele ser assim. Vocês estão entendendo, queridos? A origem tua faz tu olhar para o Senhor como um pai, de repente um pai bravo, um pai alcoólatra, um pai que não dá para contar, um pai que não chega nunca, um pai que tu dorme, ele não chegou, tu acorda, ele já saiu. E aí tu vai corrompendo a identidade e projetando para o Senhor isso, ok? Então esse filho, vamos entender assim, ele volta para a casa do pai, volta para o lugar certo, ele diz: pai, pequei contra ti, pai, isso, pai, me arrependi, pai, me trata como teu empregado. Ele fala: me trata como teu empregado. Me dá uma vaguinha aí, como um teu empregado. Vocês acham que Deus quer isso para ti? Que tu seja um servo de Deus? Um trabalhador da obra de Deus? Eu sou o trabalhador lá da minha célula. Eu sou o trabalhador, eu sou o que faz o suco. Eu sou o que faz o sanduíche lá, né? Se faz bem, tudo bem, né? Agora, se faz mal, vai ter que aprender a melhorar, né? Entende? Às vezes a pessoa se sente que ela é útil, mas ela não se percebe que ela é filho também de Deus. Ok? E o filho mais velho? O filho mais velho, ele não se vê como filho. Ele diz: pai, eu nunca te desobedeci. Pai, eu faço tudo certo. Eu trabalho que nem um empregado aqui para ti. E tu não me deu um cabrito para comer com meus amigos? Quantas vezes as pessoas, elas têm dias difíceis e elas deitam no travesseiro e ela diz assim, ó. Ela começa a se olhar, se escanear assim, sabe? Eu não faço nada errado. Eu faço tudo certo. Eu vou para a célula, eu vou para o culto, eu vou para cá, eu vou para lá. Eu jejuo 3 vezes na semana, eu estou emagrecendo de tanto jejuar. Eu faço. E Deus não olha para mim. Claro que Deus olha, querido. Aí, que atitude é essa? Do religioso. Atitude do religioso. Ele olha para os outros e diz: pá, fulano chegou agora e Deus já fez um milagrão desse. Tem um casal lá na nossa célula, nós ficamos babando o milagrão que Deus tinha dado. Nós orando, Deus abençoe eles, tudo. Aí Deus fez tchá! Aí nós ficamos assim: rapaz, que milagrão. E nós, né? Ora nossa oração foi ouvida. Mas daí não consegue enxergar. Às vezes consegue enxergar só a resposta para o outro. E Deus está respondendo a tua oração, mesmo que tu tenha feito pelo outro. Amém, queridos? Então, também aqui a gente vê uma identidade desajustada que Deus quer ajustar. Deus quer ajustar a tua identidade. Agora, qual é a identidade? A identidade, a mentalidade de Cristo. Amém? Que foi fiel até a morte de cruz. Quando tu te ajusta na tua identidade, tu entende que Deus é o Pai. Deus é o Pai, ok? Tu vive o propósito de Deus para a tua vida. O outro vive o propósito de Deus para a vida dele, ok?
Sim ou não? Sim. Quando tu entende assim, ó, não, mas realmente, Deus é o meu Pai. Aí tu vive o propósito de Deus. Quando as circunstâncias estão difíceis, tu continua sendo filho. Não, mas para aí, eu sou filho. Eu sou filho. Porque tu consegue enxergar que as coisas poderiam ter sido muito pior. Por quê? Porque tu é filho. Tu consegue enxergar o livramento, porque tu é filho. Quando a tua paternidade está... Quando tu entende a paternidade de Deus, quando tu recebe a paternidade de Deus, tudo que está bem, quando tudo está bem, tu continua sendo filho. Tu continua priorizando, tu começa a priorizar Deus. Teu primeiro momento ao tu acordar, tudo está bem, ok? Tudo está bem. Alguma vez tu já viu criança pequena soltar a mão dos pais porque acha que já sabe caminhar, já sabe correr? E o que acontece? Tá tudo bem, o que acontece? Rala o joelho, né? Eu não sei vocês, mas eu vivia com o joelho ralado. A minha mãe teve a grande ideia de comprar uma calça grossa, era quase de lona a calça, grossa a calça, com uma joelheirinha, aquelas... Os casacos. Rapaz, que gurizada, né, meu? Meu pai, ó. Deu, acabou o negócio. Tinha que ir no calor andar de calça com os joelhos ali. Entende? Quando tudo tá bem, tu continua sendo filho. Agora tem pessoas que quando tudo tá bem, ela quer soltar a mão do pai. Aí quando tu tá bem, continua sendo filho. Você é filho, certo? Agora tenha... Eu já estou me encaminhando para o quase final. Tenha no teu entendimento que Deus é o Pai. Deus é o Pai. E Ele quer uma família de muitos filhos. Ele não quer uma família de muitos empregados. Sabe por quê? Eu tenho essa característica. Eu tenho que sempre cuidar isso em mim. Se eu vou falar com alguém... Se eu for falar com o apóstolo Estevão, se eu for falar com o apóstolo Ricardo, se eu for falar com alguém que é autoridade, eu quero só prestar relatório. E o foco não é isso. O foco é a gente estar junto. Quando a gente está em reunião, é reunião. Beleza. Como é que está isso? Como é que está aquilo? Presta relatório. Agora, quando a gente está junto, é para comer junto, é para falar junto, é para bater um papo. Então, às vezes, a gente tem que cuidar como que a gente se comporta diante do Pai, que é Deus. Porque senão a gente vai para o Pai e diz: Senhor, muito obrigado, já enchi a despensa, já comprei leite para as crianças, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo, já fiz aquilo. E o Senhor, Ele quer um relacionamento de pai e filho contigo. O Senhor quer um relacionamento de pai e filho contigo. Porque senão, queridos, ou tu cai em andar com Deus porque tu precisa de alguma coisa, ou tu anda com Deus por religiosidade. Não, a gente tem que ter uma fé. Não, a gente tem que ter uma fé. A gente tem que ter uma fé. A gente tem fé no nosso Pai que é poderoso. Amém, queridos? Como que desenvolve essa intimidade com o Pai? Na oração, na leitura da palavra, no jejum. A pessoa, bah, jejum. Bah, jejum, rapaz. Que negócio é esse? Que negócio é esse? E vocês entendem que vocês precisam jejuar? Estou falando com gente, não um nenezinho, né? Vamos levantar a mão aí. Quem entende que precisa jejuar? Ok? Então jejua. Como que vai jejuar? Separa pelo menos 1 ou 2 dias. E aí tu vai te planejando e tu vai jejuar. Amém, irmã? Dessa forma. E aí tu vai realmente te aproximar de Deus. A minha esposa estava dando um exemplo que uma pastora, ela olhava para um pastor e ela não enxergava ele assim, nítido. Mas ela não tinha problema de visão. Ela estava enxergando ele espiritualmente. Como que era a identidade dele? Era distorcida. Era distorcida. E aí ela disse para ele:
tu começa a orar em Deus, a orar a Deus em línguas, tu começa a buscar Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra, para que a tua identidade seja restaurada em Deus, para que realmente tu viva como filho de Deus. Porque senão a gente diz, eu recebi Jesus, eu sou filho de Deus, mas quando tu te olha como filho de Deus, quando tu vive os teus dias, tu entende que tu vive como filho de Deus, ou tu vive te cuidando, ah, se eu fizer isso, Deus não vai gostar. Se eu fizer isso, Deus não vai gostar. Uma atitude que ajuda muita gente é entender assim, ó, essa escolha me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Me aproxima do Pai ou me afasta do Pai? E deu. Aí tu toma as decisões. Amém, queridos? E esse homem, ele começou a buscar a Deus, orar a Deus, orar em línguas, ler a Bíblia, jejuar, e foi jejuando, e a identidade dele foi restaurada. Não era mais turvo, não era, entende? Hoje ele é filho, ele anda como filho, ele ensina as pessoas a ser filho de Deus. Amém, queridos? Show de bola? Então, primeiro ponto, Deus é o Pai e Ele quer uma família de muitos filhos. Ele não quer uma família de um monte de empregadinho de Deus. Segundo ponto, a igreja é a mãe. A igreja é a mãe. Deus é o Pai, a igreja é a mãe. O que a mãe mostra? A mãe mostra quem é o Pai. Quando a gente era pequeno, a gente ouvia da mãe, a mãe dizia assim, teu pai está trabalhando. O que a criança enxergava? Um pai trabalhador. Vamos ganhar Mirabel de noite. Nós vamos buscar o teu pai no serviço. Vai, é hoje, né? Ia buscar o pai no serviço, ganhava Mirabel. Sabe o que é Mirabel, pessoal? Todo mundo da minha geração aqui. Mirabel era um wafer desse tamanhinho assim, bem fracionado, a gente comia. Agora os outros wafers de hoje, desse tamanho, a gente acabou, né? É grande, acabou. E a gente ganhava uma caçulinha, que era um refrizinho desse tamanhinho agora. Recriaram agora, né? As minizinhas, né? Recriaram. E aí, imagina buscar o pai. O pessoal tá perto do pai, era tudo de bom. Eu via na cacunda dele, que ele não tinha bebido ainda, né? Então não ia beber pai. Então, vocês estão entendendo o que é estar com o pai? É estar aqui, ó, é ver de cima. Andar com o pai, tu vê mais longe. Jesus, amado. Era muito legal. Então, a minha mãe tinha os motivos dela de buscar o pai e nós tínhamos os nossos motivos de buscar o pai. Mas a mãe, que é a igreja, mostra quem é o pai. E tem famílias que os filhos cresceram ouvindo dizer assim, ó, teu pai não presta, ele está com as mulheres na rua. A mãe mostra quem é o pai. O filho vai saber quem é o pai na fala da mãe. Tem um autor que escreve isso. Os filhos vão saber quem é o pai na fala da mãe. Olha só, nós estamos comendo, mas deixa para o teu pai. Um docinho, uma coisinha, sei lá o que, né? Tinha que deixar para o pai. E meu pai nem era de doce, mas tinha que deixar alguma coisa para ele. Vocês entendem? Então, o que a gente vê na nossa sociedade, pessoal? As famílias sendo roubadas. Pessoal, tem uma geração aí que não quer ser pai, mas se transar vai não ser pai. Pode mudar, pode querer se pintar de vermelho, de amarelo, de tudo. Se transar vai ser pai. E ela vai ser mãe. Não mudou. Se não tomar banho, fede. Não mudou. Pode andar do jeito que quiser. Tem coisas que não mudam. Se não escovar o dente, cai. E assim vai, não mudou.
Ah, mas nós estamos muita mudança, muita modernidade, muitas informações. Ótimo, beleza, mas não mudou. Princípios não mudam. Ok? Então, Deus é o Pai, Ele quer uma família de muitos filhos. E a igreja é a mãe que mostra quem é o Pai. E você que é filho, obedece o que o Pai diz e seja herdeiro. Uau! Seja herdeiro. Herdeiro do quê, queridos? Tu é herdeiro em vida. Tu é herdeiro para desfrutar hoje. Não é lá no céu que tu vai desfrutar, andar nas ruas de ouro. Não, é aqui na terra. Tu é herdeiro, tu é filho e filha de Deus. Amém, irmã? E para concluir então, Oséias 6, 1 ao 3. Oséias 6. Quem achou? Todo mundo achou. Só eu que não achei. Peguei Oséias 6. Oséias 6, capítulo 6, versículo 1 em diante. Venham, voltemos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Amém, queridos? Quando tu te volta para Deus, Ele vem na tua direção. Amém, queridos? Quero te convidar para nós orar agora. No primeiro e no segundo dia que estão gravados lá, se tu precisar entender, vê novamente, recebe tudo aquilo ali, e que vai ser consolidado com essa oração que vai ser feita agora. Nós vamos impartir sobre a tua vida esse andar com Deus como filho e filha de Deus. Queridos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos aqui nesse seminário, Pai, desde sexta-feira. O Senhor nos abençoou, Senhor Deus, com fé. Ontem à noite o Senhor nos abençoou, Senhor Deus, com uma visão ajustada, com sonhos do Senhor. E hoje, Pai, com a Tua paternidade, Senhor Deus, sobre a vida de cada um. Pai, que a paternidade do Senhor, Pai, seja ajustada agora. Queridos, apresenta aquilo que é barreira para Ti. Te ver como filho e filha de Deus. Aquilo que é um impedimento, aquilo que está te impedindo de ser filho de Deus, de viver como filho de Deus. A Bíblia diz que todos quantos o receberam se tornam filho de Deus. Agora, viva como filho de Deus. Vai orando, ouve a tua oração, Senhor, os meus pensamentos, a forma com que eu vou agindo, eu estou vivendo diferente de ser filho de Deus. Eu me sinto empregado, eu me sinto um servo, eu me sinto distante. Eu não consigo enxergar e ver o Senhor como Pai. Vai falando para Deus. E seja agora tocado pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que testifica no teu coração que tu é filho de Deus. Tu é filho de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós impartimos agora a paternidade do Senhor, que restaura a identidade. Em nome de Jesus, que a tua identidade seja ajustada
Que a tua paternidade seja ajustada à identidade de Cristo. Em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós abençoamos cada um que está orando. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Pai, o Senhor quer uma família de muitos filhos. Que nós, como igreja, somos a mãe que mostra quem é o Pai. E como filho, cada um aqui seja herdeiro das tuas promessas, Pai, para estabelecer o teu reino, para ser, Senhor Deus, uma geração de homens e mulheres fortes, de famílias fortes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Bem, glória a Deus. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos então nos preparar para ir embora. Só que eu gostaria que você abrisse lá em Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo 28, versículo 18, 19, 20, 21 e 22. O pastor estava usando a Bíblia que eu estou usando, então eu abri numa outra Bíblia aqui. Nós vamos ver aqui se ele acha. Provérbios 28. Preste bem atenção, por favor. Até para você poder entender o objetivo desse seminário de 2023. Nós nunca fizemos um seminário dessa forma. Nós nunca tivemos um entendimento tão grande em que nós somos um exército e um exército vitorioso de Deus. O nosso olhar, querendo ou não, sempre foi de cuidadores. Cuidadores de crianças espiritualmente abrigadas. Quando a gente cuida de crianças abrigadas... Então, amados, o que eu quero dizer para você? Você que tem caminhado conosco, você que vai assistir depois, né, online, eu quero dizer para vocês que a pandemia, ela deixou muitas coisas boas para nós. A gente ficou com muita sequela porque machucou, doeu, mas deixou muita coisa boa. A gente está viva, a gente está avançando. A gente nunca viveu tanto com a rede social como se vive hoje nos últimos 3 anos. A gente nunca conseguiu fazer tanta coisa online, fazer documento, preparar tanta coisa como foi essa questão da pandemia. A nossa nação foi uma das que mais se moveu para resolver problemas. E isso é bênção de Deus. E eu quero dizer para você que como igreja de Jesus, o pastor falou, né, que Deus é o Pai e a igreja é a mãe. Qual é a função da mãe? A mãe é dar a identidade do pai para o filho. E o autor que ele falou é Lacan. Lacan diz que o pai só existe na fala da mãe. Se a mãe diz, não, teu pai não presta, o pai pode ser um baita no trabalhador. Quando ele chega em casa, a imagem daquele pai, a identidade daquele pai é quebrada. A mesma coisa acontece com nós cristãos. E aí, para fazer esse fechamento desse seminário, é muito importante que a gente consiga entender que dessa vez o seminário que nós fizemos foram 3 encontros curtos. Qualquer seminário aí é uma sexta de noite, sábado o dia todo, sábado de noite, né? Não, nosso seminário foi assim, olha, foi aqueles curtas, né, do YouTube. Tu olha aquele curtinha lá, bem pequenininho, tu já entende tudo, parece, né? Não entende nada, mas entende tudo. Então, o que eu estou falando? Na primeira noite nós falamos sobre intimidade com Deus. Se você quer ter sucesso nesse ano de 2023, se você quer uma mudança na sua vida pessoal, familiar, relacional, íntima, sexual, financeira, emocional, se você quer realmente viver um tempo de grandes explosões, você vai precisar voltar lá no vídeo da sexta-feira de noite. Você vai precisar anotar na sua folha, porque você ganhou uma folha e essa folha não é para pendurar na geladeira, né? Às vezes a gente pega as coisas, vou botar na geladeira e entrega para Deus, né? Não está aqui a folha, não. Essa folha que você tem, ou algum levado para casa, né, para preencher. Para que escrever meta? Para quê? Qual é a função de um cristão para escrever meta? Qualquer pessoa pode ser um justo ou um injusto. Um pio, né?
aquele que é de Deus ou o ímpio? Ímpio. Em ausência. Ausência de Deus. Não interessa quem é a pessoa. Agora, quando essa pessoa faz planos, a tendência dela é conquistar todos eles. E hoje, no fechamento desse seminário, uma coisa você precisa levar na sua vida. Não responsabilize ninguém pelos teus fracassos. Não responsabilize ninguém pelo que você não cresceu até hoje. Volte, você é filho de Deus, eu sei que você pode ser melhor ainda, maior ainda como filho de Deus. Ah, pastora, mas para mim já tá bom, o pastor falou a verdade, meu pai era cachaceiro, meu pai era mulherengo, não tive pai, não tem registro na certidão, mas tá, tudo bem. Não tem registro, tá tudo bem. São milhões de brasileiros que não tem registro na identidade, então aí deram certo. Não é eu, não é você que não tem o nome, eu tenho o nome. Quanta gente tem o nome do pai não vai nem dar lá ver se o pai precisa de um gole d'água, né? Ah, meu pai foi horrível, eu sou de mal com ele. Vai se converter, vai lá, corre lá, dá um beijo naquele lá, vai ver se precisa de alguma coisa. Ah, mas eu tenho muitas mágoas. Não, tu tem identidade, tu é filho de Deus, Deus é teu pai. E hoje, quando você olha para a primeira noite, aonde diz, eu não estou preocupada com mais ninguém, é comigo, é bem egoísta esse negócio. Eu preciso de intimidade com meu Deus, vou ficar, irmãos, se é para ficar maluco, e até o fim do ano, eu começar a ver o que eu não via, porque a minha mente, ontem foi falar sobre o quê? Visão. Se eu não tenho visão, eu não vou conquistar. Ai, pastor, eu quero um marido. Tá, mas que cor é, que altura é, que peso tem? Não, o que Deus mandar. Aí Deus manda um traste, uma bola gorda, problema de coração, problema de pulmão, problema de rim. Aí agora eu carrego essa criatura nas costas. Mas pediu errado. Então tem que escrever, tem que botar no papel, tem que escrever. Eu quero isso. E aí Deus vai dizer assim, pô, filho, por que tu não pediu antes? Irmãos, um dia eu queria uma casa e o meu irmão morreu. E eu estava negociando a casa para comprar uma casa lá na 42, lá. Era uma casarona, não sei quantos quartos, não sei quanto, não sei o quê. Nós ia pagar 20 anos, essa é uma loucura, uma confusão. E nós ia comprar. E naquela semana o meu irmão morreu. E quando meu irmão morreu, a minha vida mudou toda. Porque eu pensei, meu irmão não morava com a minha mãe, ele já tinha a casa dele, o terreno dele, as coisas dele, o carro dele, a profissão dele. Meu irmão já estava com 27 anos, meu irmão já estava resolvido. A profissão que ele amava fazer, que era socorrista de ambulância, técnico de enfermagem na UTI, ele era resolvido, ele ia casar no dia que ele morreu. E simplesmente, quando a mulher me disse, olha, talvez a casa dê certo, eu disse para ela, não quero mais. Agora eu quero um lugar que eu fique perto da minha mãe. E aí apareceu o apartamento. E o que aconteceu com o apartamento? O apartamento nós compramos ele à vista, porque o meu fundo, o fundo do pastor, pagava o apartamento. Porque a gente sempre foi trabalhador, então nós tínhamos nosso fundo, compramos nosso apartamento, fizemos nossas coisas, agora queremos vender, porque a gente inventou de aumentar a família. Não, nós não, Deus inventou, né? O sonho foi dele, nós estamos assumindo. Mas por que eu estou contando essas coisas? Porque se não tem uma intimidade lá no começo, não tem como a visão acontecer, porque tu olha para o teu casamento e tu não vê graça de Deus, tu olha para o teu trabalho e tu não vê graça de Deus, tu olha para a tua vida e tu não vê graça de Deus. E esse seminário foi para fazer com que eu e você enxerguemos além a graça de Deus. E aí agora eu só quero ler com você Provérbios 28, versículo 19, 20, 21 e 22. Aqui. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre no corpo, na alma e no espírito. Quando você não cultiva a sua família, os seus relacionamentos, as suas amizades, o tempo que passa e nunca mais vai voltar, quando você fica um peão doido, correndo, bloqueando, a gente é ótimo para peão doido, né? Quando a gente inventa uma moda, meu Deus do céu. Aqui está dizendo o quê? Vai correr, correr, correr e vai terminar pobre. Próximo. A vida de pessoas. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo.
Qual é a diferença? Aqui está dizendo, aquele que é honesto, aquele que cumpre os princípios que Deus estabeleceu na nossa vida. O que Jesus falou? Tem que pagar imposto. Jesus falou o quê? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então é para devolver para o César os impostos e devolver a Deus o que era bíblico, o que era princípio. E aí diz o quê? A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa em enriquecer não fica sem castigo. Aqui não é prosperar, porque o próspero nem sempre é um ricaço, mas o próspero é alguém que pode enriquecer. E quando ele toca em alguém, ele enriquece as pessoas também. O próximo, é errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O que é isso? Corrupção. Deus está dizendo para nós, você é a geração incorruptível. Você é a geração que não se vende. E aí a pastora, mas por que está falando essas coisas? 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Ok? E o 23, corrige uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Seja honesto, seja transparente, seja amoroso, seja cuidadoso. E o que eu deixo para você hoje é assim. Faça o seu propósito com Deus. Deus, obrigado por esse seminário. Obrigado por nós podemos estar aqui. Obrigado por podemos usar a tecnologia e deixar gravado. Talvez isso fique para gerações, essa palavra vai mudar a vida das pessoas. Obrigado. Gratidão a Deus. Agora lá em Salmos diz, o que tenho eu no céu além de ti? E o que é na terra que eu queira mais do que tu? Só na intimidade eu consigo fazer isso. Mas a palavra de Deus também diz em Salmo, que darei eu ao Senhor por tudo de bom que Ele tem feito na minha vida. Só que quando a nossa visão não é alinhada, a gente não vê tudo de bom que Deus faz. A gente enxerga, como o pastor falou, tudo é obrigação de Deus. Primeira pessoa que a gente se magoa é com Deus. Primeira pessoa que a gente quer largar de perto é Deus. Ou então a igreja, né? Por que as pessoas trocam tanto de igreja? Porque elas não têm na identidade delas o nome da mãe. Que loucura, né? Se eu sou filha de Deus, o nome do meu pai é Deus, o nome da minha mãe é igreja. Mas não é igreja religiosa. É a igreja de Cristo, é a igreja que me ensina. É a liderança que é a paternidade que me dá destino. E hoje eu quero deixar marcada no seu coração. Leve para você, leve para a sua vida. Você não é mais um bebezinho aprendendo a andar com Deus. Você provavelmente já é um jovem e alguns de vocês já são pais. E quando a gente é jovem, a gente tem a força. Quando a gente é pai, a gente tem a força e a sabedoria. E quando a gente se torna sábio, a gente não pensa que a gente sabe tudo. A gente começa a contar uns com os outros. Amém? Amém. Então agora, pega o teu papel, apresenta para o Senhor, porque o meu papel eu já vim subindo, então eu vou botar na minha folha. Bem descritinho, vou tirar uma fotinho ainda da doblô branca e vou botar lá no quadradinho da minha metinha, né? Para carregar, era pouco. Mas agora você vai pegar a sua folha, você vai apresentar para o Senhor, você vai apresentar como uma criança, você vai dizer para Deus, você vai fazer um ato de fé, você vai pegar a sua folha e você vai dizer, Pai, eu escrevi ou eu não escrevi ainda, não importa, você vai apresentar diante do Senhor. Se você nunca fez isso com seriedade, hoje vai ser a primeira vez que você vai fazer algo sério na sua vida, em relação a apresentar para Deus. E quando você chegar em casa, onde você for, escreva detalhadamente, escreva enxergando. Eu quero a minha família mudada, eu quero meus filhos transformados. Escreva como que você vai ver o sorriso, como que você vai ver o rosto. Eu quero minha filha casada, eu quero meu filho casado, eu quero meus netos, eu quero que essa gestação dê certo, eu quero não sei o que. Escreve com detalhe, pode usar atrás da folha, escreve detalhadamente e cola num lugar que tu vai ver todos os dias, no teu íntimo, no teu secreto da oração. E Deus vai te responder. Dentro de 90 dias vai ter pessoas que vão me dizer, pastor, olha o que aconteceu.
Dentro de 180 dias, tem gente me dizendo, pastor, olha o que aconteceu. E vocês vão ver que esse ano e os próximos 7 anos, até chegarmos a 2030, vão ser os anos de transformações. Alguns podem se perder, se quiserem, podem. Mas se caminharem como família e exército conosco, ninguém vai se perder. Eu garanto para vocês. Pai, eu tomo da autoridade do nome de Jesus. E agora, meu Deus, diante dessa palavra que eu li com cada um aqui, eu declaro graça sobre graça. Eu declaro prosperidade, transformação no corpo, na alma e no espírito. Que haja, Senhor, uma reação no mundo físico, como está sendo realizada uma reação no mundo espiritual. Nós aprendemos que o mundo espiritual sempre vai refletir no mundo físico, no mundo natural em que nós enxergamos. E agora eu determino na autoridade do nome de Jesus, os anjos ministradores de Deus, tocando em cada uma dessas folhas, em cada uma dessas metas, que muitos aqui nunca tiveram coragem de escrever nada, porque tiveram medo de se frustrar. Mas hoje nós entregamos toda a frustração na cruz do Calvário. E hoje nós recebemos toda a cura, toda a libertação, toda a restauração, todo o renovo, todo o ânimo, toda a coragem e toda a sabedoria que vem do alto, para que o Senhor derrube pedra sobre pedra e que o Senhor restaure um altar transformado em nossas vidas, na nossa caminhada, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá onde nós temos o nosso ganho, lá onde nós temos relacionamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa vida de fé, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Nós nos levantamos como Tua igreja agora e nós determinamos que a partir de hoje nós vamos trabalhar como um exército. Nós não vamos mais correr atrás das pessoas. Elas correrão atrás de nós porque elas vão querer o Senhor. A Tua palavra diz que chegaria um tempo em que 10 pessoas iriam até um judeu e diriam: queremos o Teu Deus. Está escrito lá na Tua palavra, Senhor. E eu estou orando a Tua palavra. E assim vai ser conosco. O Senhor vai nos dar os melhores, o melhor exército para conquistar essa terra, meu Deus. O Senhor vai nos dar o melhor homem, a melhor mulher, o melhor jovem, a melhor criança. Eu sei, Senhor, que está cheio de jovens perdidos, homens e mulheres derrotados, que estão procurando Te encontrar. E eles nos encontrarão e encontrarão a Ti. Esse é o decreto de vitória. O ano de 2023 é o ano do maior sobrenatural sobre as nossas vidas. E aqueles que creem, digam amém. 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 Glória a Deus. Pai, nós oramos pela nossa casa. Nós agora consagramos a nossa casa. Nós pedimos ao Senhor que envie o Teu anjo que cuida das nossas casas. Cada um aqui tem um anjo ministerial. Que esse anjo vá agora lá na nossa casa. Que ele vai entrando, que ele vai transformando o que tem que ser transformado. Que ele vai trazendo a sabedoria para esse homem, para essa mulher, que muitas vezes quer fazer reforma, quer fazer mudança, quer trocar de casa, quer fazer tantas coisas, mas que se sente acuado, amuado. Agora, na autoridade do nome de Jesus, esse anjo ministerial, esse anjo que trata das nossas coisas, que trata daquilo que nós precisamos realizar lá na nossa casa. Ele está entrando, e eu vejo pelos olhos da fé ele entrando e se movendo em cada peça, ele fazendo como um engenheiro, como um arquiteto, ele revisando tudo que precisa ser revisado. Aquele que quer uma casa própria, esse anjo indo, olhando o lugar, olhando o local, vendo realmente o que é o melhor para este teu filho e esta tua filha. E agora nós determinamos a nossa casa, não só um lugarzinho de bênção, um lugarzinho de graça sobre graça, mas o lugar do sobrenatural, aonde nós vamos colocar louvores e a Tua presença vai chegar naquele lugar, porque a Tua presença já está conosco, assim diz a Tua palavra. E nós decretamos que esse domingo hoje seja sobrenatural e que a nossa vida seja desatada para viver o melhor ano da nossa vida e os melhores 7 anos dessa década, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.